Planejem a carta antes mesmo de escrever, porque aí quando vocês vão escrevendo, vocês já não estão assim escrevendo do nada. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Lígia Alter e hoje nós vamos conversar sobre a carta de apresentação. Também conhecida como carta de motivação ou cover letter, a carta de apresentação é uma carta que vocês provavelmente precisarão escrever se vocês estão passando pelos processos chamado application ou inscrição para um curso de universidade ou para uma bolsa de estudos, por exemplo. Como o meu canal é sobre estudos no Reino Unido e um pouco na Europa, enfim, e bolsa de estudo e tudo mais, eu vou dar dicas que são referentes a essas situações, tá? Óbvio que cartas de recomendação você pode escrever para outras situações, enfim, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Eu vou focar na carta de apresentação para universidades e bolsas de estudo. Eu também já vou deixar claro aqui, gente, que essas são dicas que eu vou dar pra vocês do que colocar na carta de motivação, na carta de apresentação, que eu sei que funcionam com certeza. O jeito, a forma que eu escrevi a minha carta de recomendação foi bem sucedido, porque eu fui aceita na universidade. Eu também já passei por alguns outros processos seletivos de universidade, de funding, e nos quais eu fui aprovada. Então, assim, eu sei como escrever uma carta. E eu falo isso porque eu tenho tido alguns comentários de algumas pessoas falando: ai, você não sabe nada, morar na Europa, você não sabe nada, na Europa não, no Reino Unido, você não sabe nada disso. Óbvio, gente, que se vocês quiserem discordar de mim, ou se vocês acharem que algum outro formato de carta de apresentação serve melhor pra vocês, perfeito, maravilhoso, façam. A maioria de vocês é sensacional, não reclamam, assim, não são mal educados, não são ofensivos. Mas já vou avisando para as pessoas que estão vindo aqui descontar a raiva delas de qualquer outra coisa que elas estão vivendo em mim, eu só vou bloquear seu comentário e você não vai existir para mim nunca mais. Quando a gente ultrapassa essa linha de respeito por uma pessoa que tá vindo aqui fazer conteúdo tentando ajudar, aí eu já não tenho paciência, entendeu? Eu não tenho. Passado esse momento no qual eu já expliquei o que vai acontecer, vamos lá para a carta de apresentação. Primeira coisa que uma carta de apresentação precisa ter. Você precisa colocar o seu nome, a sua idade e eu acho legal colocar de onde você está escrevendo ou aonde você mora. Principalmente se isso influenciar a sua decisão de fazer tal curso ou fazer tal bolsa de estudo. Por quê? Porque nessa carta você precisa ser bem inteligente para conseguir construí-la de uma forma concisa e objetiva, que vai falar exatamente o que você quer que as pessoas do conselho, do time de admissão, saibam sobre você. É um momento muito importante. Tem cursos que são, por exemplo, cursos de música, que o time de admissão vai ter outras chances de te ver e de te ouvir, porque você tem que, muitas vezes, gravar vídeos, você tem que se apresentar por vídeo, fazer alguma cena, se for um curso de teatro, alguma coisa assim. Caso contrário, não, é através de uma carta. E então vocês precisam ser bem seletivos e realmente só colocar o que vocês querem que eles saibam de vocês. E aí vocês vão começar a colocar informações um pouco sobre a vida pessoal, acadêmica e profissional. Vocês vão fazer tipo uma linha do tempo rápida, dá tipo assim 1 ou 2 parágrafos para isso, eu diria. Claro que se vocês quiserem colocar mais coisas, se precisar de mais espaço, vocês podem utilizar mais espaço, 3 parágrafos mais, enfim. Mas eu acho que no meu eu coloquei uns 2 ou 3. E aí eu comecei a fazer tipo uma linha do tempo, escrita, né? Falando, olha, eu sempre fui apaixonada por música, eu sempre estudei música e tal, só que quando chegou a hora de eu fazer a minha graduação, eu escolhi letras. Language and Literature, que é a tradução do nome do meu curso. E por que eu decidi fazer isso? Por conta disso. Mas aí, depois, quando eu comecei a fazer estágio, quando eu comecei a fazer o PIBID, coloquem essas informações se vocês tiverem feito algum trabalho voluntário, algum curso não curso, né, mas algum projeto de bolsa de estudos, se vocês fizeram mentoria com colegas do curso ou colegas de outros cursos. Então coloquem essas coisas que vocês acham que tem a ver com o curso que vocês estão fazendo, aplicando, né, pra fazer. Então, óbvio que eu, a Lígia Alter, tenho praticamente 2 pessoas morando dentro de mim, 2 ou mais, né? Eu tenho um lado completamente musical e eu tenho outro lado completamente literário.
E eu coloquei nessa carta que eu sempre fui puxada por esses dois universos e eu queria finalmente juntar esses dois universos e trabalhar com literatura e música juntos, porque essas são as duas paixões assim da minha vida para eu trabalhar, para eu viver, para eu fazer. E aí eu coloquei que eu decidi fazer o curso de literatura infantil porque eu queria focar mais em textos e contextos de literaturas infantis, porque eu tinha vontade de fazer um musical para crianças e adultos também, né? Então eu coloquei isso e dei um jeito de amarrar o meu lado da música e da literatura com a literatura infantil, que era o curso que eu estava aplicando. E aí eu também coloquei porque que eu queria estudar no Reino Unido. E aí são motivos pessoais meus, né? Eu não queria ir para os Estados Unidos porque eu já tinha viajado para lá e tal. Eu queria morar no Reino Unido porque eu me interessava pela terra, pela cultura, pelas pessoas. Eu também coloquei, óbvio, que a arquitetura da universidade me chamou a atenção, que seria uma universidade que eu teria um prazer imenso de estudar lá, enfim, de estar lá. Então são vários motivos. É óbvio que isso eu apliquei para a universidade diretamente, eu não apliquei para a bolsa. A gente já falou em outros vídeos aqui da Chevening e da Erasmus, por exemplo, mais da Chevening. A Chevening ela tem um formato que ela pede específico para essas cartas, né? Que são na primeira fase. E você tem que colocar cartas que contêm uma história sua, enfim, que demonstrem a sua habilidade de liderança, que demonstrem o seu plano profissional, o que você quer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tal. Então, óbvio que para essa situação específica, vocês não escreveriam uma carta da forma que eu escrevi. Se o seu caso for esse, da Chevening, você vai precisar fazer a Chevening desse jeito, só que você também precisará aplicar para as universidades. Então, você talvez precise também escrever uma carta com esse formato que eu tô falando aqui, beleza? Então, fiquem atentos ao que vocês precisam, ao que a universidade está pedindo de vocês. E mostre como a sua história te levou até esse momento. Eu tive pessoas me perguntando, por exemplo, tem uma pessoa que eu tava tipo, meio que ajudando, assim, dando dicas e tal, que falou assim, eu tenho uma condição. Eu não diria que é uma condição de saúde, não sei, mas essa pessoa foi diagnosticada com uma condição e essa pessoa falou, será que eu devo colocar isso na carta ou não? Eu falei, olha, só você sabe o que você quer que o time saiba sobre você. Entendeu? Só você sabe. Se você quiser que eles saibam da sua condição e se a sua condição influenciou a forma que você viveu e a sua escolha de fazer esse curso, então, by all means, inclua isso na sua carta. Agora, se você acha que é uma coisa que não influenciou tanto, ou se é uma coisa que você não quer focar, então não coloque. Eu não posso chegar aqui e falar pra vocês assim, não coloca se você tem algum tipo de distúrbio, se você tem algum tipo de QI altíssimo, comprovado, enfim. Eu não vou falar pra vocês, coloquem ou não coloquem. Essa é uma decisão que tem que vir de vocês que precisam decidir se isso é relevante ou não. Pensem bem aí, tá? Essa é uma carta, gente, que vocês não vão escrever num dia, sabe? Eu sentei hoje pra escrever essa carta, já tá pronta depois de, enfim, 3 horas que eu fiquei sentada escrevendo. Nananina, não. É uma carta muito importante e eu espero que vocês deem mais tempo, né? Então, assim, senta um dia, escreve a carta, ou começa. Aí dá uma pausa, aí depois vocês continuam a escrever. Aí no outro dia, relê toda a carta. Pensa, que mais que eu poderia incluir? Será que esses parágrafos estão, coesos um com o outro? Por isso que eu falei, 2, 3, 4 parágrafos com uma linha do tempo mesmo, falando, esse ano eu fiz isso, isso e isso, aí depois de um tempo eu me dediquei a esse curso, que me levou a fazer este trabalho, que aí depois me levou a conseguir esse estágio nessa tal empresa. A minha carta foi escrita em inglês. No site da universidade dizia que a carta precisaria ser em inglês e, obviamente, porque é um país de língua inglesa. No caso, por exemplo, da Grécia, vamos supor que a Mariana, que eu trouxe no vídeo anterior, né? A Mariana fez um dos semestres, o curso dela na Grécia. Então, obviamente, ela não escreveu a carta dela em grego, tá? Então, assim, confirmem com as universidades que vocês estão aplicando
qual língua a sua carta precisa estar. Agora, eu diria quase com certeza absoluta que, por exemplo, se você está aplicando diretamente para uma universidade na França, vamos supor, você precisará escrever a sua carta em francês, porque o seu curso todo será em francês, então na verdade você precisará saber francês. E a mesma coisa, acredito que, por exemplo, para Portugal, você não vai escrever uma carta em inglês para a Universidade de Coimbra, né? Você vai escrever em português. E a mesma coisa, por exemplo, sei lá, para Espanha, você vai escrever em espanhol. Mas assim, novamente, sempre confirme. Se você não tem certeza, confirme. Não dependam de mim, sabe? Assim, óbvio que eu tô dando dicas aqui das coisas que eu sei. Mas é sempre bom double check. É sempre bom ter uma dupla certeza. É o que a Mariana falou. Sejam vocês a fonte confiável de informação que vocês têm. Porque cada caso é um caso, certo? Sobre o tom da carta. Gente, eu acho que é assim. Escreva de uma forma formal, com a norma culta. Vocês não vão usar abreviações na carta, vocês não vão usar gírias na carta, a não ser que isso seja relevante para o assunto que vocês estão falando, o que em muitos casos não é, certo? Então, assim, é óbvio que é legal você tentar passar um pouco da sua personalidade na carta, mas tentem não ser, tipo, engraçadinhos, tentem não fazer piada, tentem não fazer umas brincadeiras, nada a ver, porque a pessoa já não tá te vendo face a face, né, cara a cara. A pessoa já não tá te ouvindo, ela não tá vendo suas expressões, ela está lendo o que você escreveu. E ela pode interpretar aquilo de um jeito muito pior do que o que você quis dizer. Então, sempre tomem cuidado ao passar a mensagem de vocês. Sobre a quantidade de páginas que vocês terão na carta. Vai ter universidade que vai falar pra vocês, escrevam uma página, uma carta de apresentação. Tem universidades que não falarão, não dirão a quantidade de páginas que a carta pode ter. Então isso vai depender um pouco de você, de como você vai resumir a sua história, né? Não é pra vocês na carta também escreverem a Bíblia, uma história de vida com 5 páginas. Não, uma carta de apresentação é pra isso, se apresentar. Então assim, eu diria que no máximo 2 páginas. No máximo. Porque eles também terão acesso às suas notas, eles também terão acesso ao seu currículo, você vai precisar enviar essas informações. Então, tente colocar informações relevantes, que não vão encher o saco, né, de, tipo, ficar lendo coisa que não tem nada a ver, sabe, enchendo linguiça. A carta não é pra ser longa, então não encham linguiça, coloquem o essencial, o crucial ali, e que eu acho que, assim, pra qualquer pessoa, 2 páginas dá. Fora isso, se vocês quiserem colocar mais, aí é de vocês. Vocês têm que ponderar aí, tá? E sobre o tom, né? Tem um tom positivo, um tom de quem está interessado em fazer o curso, de quem está interessado em mudar o mundo, sabe? Quem está interessado em exercer uma função nesse universo que vai mudar, que seja um pouquinho, né? A vida de alguém, nem que seja só a sua vida, sabe? Mas tem esse tom ambicioso, tem esse tom de determinação. Eu não acho que o vitimismo funciona na carta. Então, por exemplo, se você tem alguma condição que, sei lá, dificultou a sua vida de alguma forma, eu acho super importante, se você achar que é relevante, colocar na carta. Só que não assumam um tom de vítima. E não tô falando aqui, ai, lá vem, né? Ah, mas eu não tenho 2 pernas e aí você falou pra não ser vítima, mas o que você sabe sobre não ter perna? Não tô falando isso, gente, né? Eu tenho que deixar tudo claro. Eu tô falando assim, cara, não fica falando, sabe? Ah, eu acho que seria muito bacana ganhar essa bolsa de estudos porque eu não tenho pernas. Não é pra isso que você quer ganhar a bolsa de estudo, né? Independente de você ter perna ou não, você tem um outro, né, objetivo, você tem uma outra visão, você tem uma linha ali que você quer seguir, entendeu? Então é isso, não usem, se vocês tiverem qualquer tipo de diagnóstico, não usem o diagnóstico de vocês, que é super válido, pra
ser o único motivo ou o principal motivo de vocês receberem a bolsa, gente. Óbvio, mencione se você não tem as duas pernas e isso foi, assim, um choque pra você, se você ainda tá lidando com isso e você acha que o curso também te ajudaria com isso pra sua profissão, blá 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 blá, perfeito, maravilhoso. Só que, né, tenham aí, ponderem o equilíbrio do tom que vocês querem passar na carta de vocês. Mais algumas coisinhas só. Eu usei as normas da BNT, então assim, Arial 12, espaçamento 1,5, a borda 3322, enfim. Nem sei mais se é assim as normas da BNT. Mas eu usei porque eram as normas que eu conhecia. Novamente, se vocês precisam fazer algum formato específico daquela universidade ou daquela bolsa de estudo, pesquisem pra saber, tá? Caso contrário, gente, eu acho que é bem básico, sabe? Fontes comuns que as pessoas usam para escrever documentos, tamanhos comuns. Pelo amor de Deus, não coloquem umas fontes extravagantes, umas fontes góticas, a cor do texto em rosa, verde, vermelho. Não inventem moda. E também, assim, eu não coloquei foto na minha carta de apresentação porque eu coloquei foto no meu currículo que eu mandei pra eles. Foi uma foto profissional, tá? Não foi uma foto de perfil do Facebook minha lá, que eu tô de biquíni. Não foi uma foto no teatro cantando, não. Foi uma foto profissional com fundo branco, uma roupa legal, sorrindo, simpática, mas uma foto profissional, tá? Até meio artística, devo dizer, mas enfim. Séria, mas não séria, né? É o equilíbrio, Então, eu diria que, assim, não é necessário colocar foto na carta de apresentação. E aí eu vou dar aqui só as últimas dicas, que são, por exemplo, como começar a carta. Isso foi uma dúvida que eu tive muito, assim, que eu não sabia como começar. E eu não lembro se eu coloquei Dear Members of the Admission Body, or the Admission Committee, ou se eu tirei esse Dear e só coloquei Members of the Admission Body or Admission Committee. Então, assim, vai depender do tom que você quer novamente, mas hoje eu digo que eu colocaria Members of the Admission Committee, vírgula, aí na próxima linha. My name is Ligia Alter, I am 39 years old, I am from São Paulo, Brasil, blá blá blá. E aí começa a carta. E aí na hora de terminar, vocês podem colocar Thank you for your attention. Isso no caso se vocês estiverem escrevendo em inglês, tá, gente? E aí vocês podem colocar o que eles colocam aqui como despedida, né? Ou sincerely, ou best regards. E alguns até colocam cheers, mas eu não colocaria cheers porque é muito informal, na minha opinião. Então eu colocaria ou sincerely, que seria tipo atenciosamente, ou best regards. Kind regards também pode ser. Vocês podem escrever isso, né? Best regards, kind regards. E aí assinem o nome de vocês embaixo. E aí a carta tá pronta. A carta, obviamente, não precisa ter título, tá, gente? Isso é uma carta, não é um texto de outro formato. Sejam formais, acreditem no que vocês fizeram na vida de vocês. Dicas também, sabe? Antes mesmo de vocês começarem a escrever a carta, façam um resumo, um bullet point, assim, né? Um esqueleto de todas as experiências acadêmicas, profissionais e até pessoais que vocês passaram que teriam a ver, né? Que te levaram a fazer esse curso, ou aplicar para esse curso. E aí vocês vão vendo como que vocês querem conectar uma com a outra, o que uma tem a ver com a outra. Planejem a carta antes mesmo de escrever, porque aí quando vocês vão escrevendo, vocês já não estão assim escrevendo do nada, sabe? Vocês já têm um plano. E aí depois deem um tempo, no próximo dia releiam, enviem para outras pessoas lerem. Enviem para, sei lá, seus pais ou algum ex-professor que foi o seu professor na universidade, ou para algum chefe seu, enfim, que saiba ler inglês, se tiver escrito em inglês, francês, blá blá. Eu, infelizmente, gente, não lerei cartas de ninguém. Também tive pessoas me perguntando, você pode ler minha carta e me dar um feedback e tal, não sei o quê. E eu não vou fazer isso, porque é injusto, primeiro, com os meus alunos, porque eu tenho alunos de português, inglês. Também não é justo comigo, porque assim, gente, isso é um trabalho. E outra, ex-professores de vocês ou a família vai conhecer muito mais de vocês do que eu.
O aquecedor acabou de ligar, talvez fique barulhento aí um pouco, tá? Então já vou deixar claro que assim, essas são as dicas. Se vocês quiserem perguntar sobre alguma coisa específica que eu não falei aqui, deixem aqui nos comentários, porque eu respondo sim e eu dou dicas sim. Mas eu não vou ler a carta de ninguém que quiser me mandar e não vou dar feedback, porque esse é um trabalho importante, que leva tempo, preciso ser paga, remunerada pelo meu trabalho, né, galerinha? Eu acho que infelizmente é por isso que muitos professores aí estão do jeito que estão recebendo do jeito que estão, desvalorizados, a profissão, não todo, do jeito que é, porque tem gente que fala, ah, é só um texto, por favor, lê pra mim, só vai ser meia horinha e aí você me dá um feedback. É um trabalho que não é só de meia horinha, beleza? Enfim, eu tô meio sassy, não sei se vocês conseguiram perceber nesse vídeo, eu tô meio tipo... Porque, sei lá, eu fui meio atacada nos últimos tempos por algumas pessoas e eu venho aqui dar as dicas. Eu quero sempre, né, que todo mundo aí tenha chances, sabe? Que aproveitem o que o mundo tá dando aí pra gente, mas eu não vou aceitar desaforo, tá? Porque eu sou ariana, com ascendente e lua em escorpião, e assim, you're gonna get burned. Aquelas, né, bem loucas. Eu desejo toda a sorte de você, toda a sorte do mundo pra vocês que estão escrevendo a carta. Espero que o vídeo ajude. Se vocês tiverem comentários, dúvidas, eu respondo aqui, tá bom? Vai dar tudo certo. Pesquisem, acredito em vocês e eu sei que vocês acreditam em vocês também. Tá bom? É isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam aqui embaixo, se inscrevam no canal e me sigam lá na outra rede social também, que eu posto o meu dia a dia, posto projetos, posto um monte de coisa lá também, tá? Beijo, até o próximo vídeo.